Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Nessa sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024, estamos trazendo as últimas novidades do mercado da bola para vocês aí sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando seu like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do mais querido e mais amado do Brasil, Flamengo. Vamos para mais um corte, galera. Uma simulação, Marimar. A gente está saindo da simulação Palmeiras e Flamengo e vai entrar na Corinthians e Red Bull Bragantino, que vai se estender por algumas semanas. Pedro Henrique Torre, conta pra gente aqui as diferenças, então, do Flamengo para este confronto agora contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço para todo mundo por aí. Tava dando uma última conferida aqui no celular se tinha mais alguma novidade, porque o Flamengo treina hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Ainda não dá para dizer que é aquele último apronto para o confronto, mais um contra o Palmeiras nesse domingo no Maracanã. Mas o De La Cruz, de fato, ele voltou às atividades, enfim, está treinando lá sem nenhum tipo de problema, o que consta, porque ele teve um trauma no joelho direito, ficou fora do duelo durante a semana. Muita gente diz que fez uma falta enorme no meio de campo do Flamengo. Então vai caber muito provavelmente ao Tite, comissão técnica, escolher se o De La Cruz vai a campo ou não neste fim de semana. Ainda tem mais uma atividade amanhã no Ninho do Urubu, então o Tite vai conversar com seus pares ali para saber qual a estratégia a utilizar neste fim de semana. Por quê? Porque no meio de semana, quinta-feira, tem o jogo contra o Bolívar no Maracanã, um jogo de muita importância, porque a volta vai ser lá na altitude de La Paz. É um espaço maior, né, entre esse jogo, porque geralmente os jogos acontecem no meio de semana, quarta-feira, mas o Flamengo vai ter um jogo na quinta. Então o Tite, de repente, pode utilizar um time mais forte. O Pedro vem muito exigido também fisicamente, então o Tite está estudando com a sua comissão técnica. Certo é que ele não vai ter o Bruno Henrique, tampouco o Davi Luiz, ambos estão suspensos para esse jogo bem importante do Flamengo. Quem sabe aí contar com o tropeço do Botafogo, aí ganha mais importância ainda essa partida, esse duelo, mais um contra o Palmeiras no domingo no Maracanã. Mas é uma boa notícia esse retorno do De La Cruz. Só para fechar, Mari, amigos do Sport Center, eleições do Flamengo marcadas 9 de dezembro, um dia depois da rodada do Campeonato Brasileiro, de 8 às 21 horas na Gávea, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, depois de duas eleições seguidas no sábado, vai voltar a ser um dia útil em uma segunda-feira. Mari. Já está marcadinho, então, que você está escalado na segunda-feira, porque essa eleição, na verdade, não é de 8 às 9. Já começou hoje, até então, quer dizer, já começou há bastante tempo, até o dia 9 de dezembro. Do lado do Flamengo atualizado, do lado do Palmeiras agora com o Vinícius Nicoletti. O que você me conta do Alviverde, Vinícius? Oi, Mário, um beijo pra você, abraço pro Marra, Breiler, fã de esportes. O Palmeiras também vai bem diferente do time que entrou em campo no meio de semana contra o Flamengo para esse novo encontro no Maracanã. Isso porque o técnico Abel Ferreira vai preservar os jogadores desgastados fisicamente e também aqueles que saíram machucados da partida contra o Flamengo na Copa do Brasil, caso do Mike e do Felipe Anderson. Ainda não tem o Estevão, então o Palmeiras vai com um time alternativo para o Maracanã. Mas dá uma olhada no time alternativo do Palmeiras. Pode ser no gol o Everton, né? Aí os três zagueiros, ele pode tirar um desses três zagueiros, colocar o Naves, também o Marcos Rocha pode fazer essa função. Nas laterais, Giai e Vanderlan, o meio-campo com Zé Rafael, Richard Rios e o Maurício, que não pode jogar a Copa do Brasil, mas está disponível aí para o Campeonato Brasileiro. E na frente, Dudu e Lázaro. Então é um time forte que tenta a recuperação no Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos fora de casa. Palmeiras vem de 6 jogos consecutivos, contando a Copa do Brasil, sem vencer fora de casa, 5 pelo Campeonato Brasileiro, 3 derrotas e 2 empates. Já deu sinais de recuperação, mesmo na eliminação da Copa do Brasil, e agora busca essa vitória fora de casa para continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro e também pensando na sequência, né? Porque quarta-feira que vem retorna ao Rio de Janeiro para pegar o Botafogo, oitavas de final da Libertadores. Então é isso, Mari. Um Palmeiras alternativo nesse final de semana contra o Flamengo. Obrigada, Nicoletti. E, cara, que sequência também do Palmeiras, né? Porque vem de
Flamengo na Copa do Brasil, aí agora o Campeonato Brasileiro, que também está na briga, para depois ainda um Botafogo na Libertadores. Vai ter que administrar o elenco, mesmo o elenco sendo muito forte, como o Nicolete trouxe para a gente. E não pode perder muito contato com a parte mais alta da tabela, já está fora de uma competição. O Palmeiras não foi programado para estar fora da competição tão cedo, né? Em agosto, mas as bolinhas mostraram um ou outro. O Flamengo também não foi programado para estar fora da competição em agosto. O Flamengo passa, o Palmeiras não. Talvez isso sirva como até um estímulo maior para o Palmeiras. Bom, folga no calendário já é garantido, né? Vai ter algumas semanas aí cheias para treinamento. Mas vai ter que servir também como estímulo. O Vinícius é esperto. Porque quando ele faz a pausa dramática e a ênfase para dar uma olhada na escalação, sim, ele tem razão. A escalação é ainda assim muito boa. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Então dá para jogar, dá para competir. Do outro lado tem o Flamengo. Então, e como teve algumas críticas, né, pela atuação do Flamengo, mesmo com a classificação no Allianz, também pode ser um momento de alguma resposta mas com a classificação isso nem precisa. Então, mesmo grandes elencos sucumbem ao calendário do futebol brasileiro. E a gente precisa pontuar. O Flamengo, olhando ali para o G4 do Campeonato Brasileiro, é o único que está vivo em 3 competições. E agora vai ter de lidar com essa maratona. Então vai ser cada vez mais difícil para o Tite dosar, escolher onde poupar. E naturalmente, no meio desse caminho, dessa maratona até o fim do ano, vai ter oscilação, vai ter partida de baixa. É claro que todo mundo adoraria ter ouvido as explicações do Tite para a postura do Flamengo diante do Palmeiras fora de casa, uma mudança drástica em relação ao que foi no Maracanã. Mas analisando friamente, já com ali passado o calor da derrota no Allianz Parque, apesar da classificação, a gente precisa olhar para o copo cheio do Flamengo. O Flamengo está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil e vai muito bem para a Libertadores e com confiança. Eu não imagino que o retrato do Flamengo na temporada seja o jogo passado contra o Palmeiras, mas sim um meio termo com o que apresentou no Maracanã e com as oscilações que o time apresentou no Campeonato Brasileiro, que vão continuar ocorrendo, mas ainda vejo o Flamengo muito sólido na disputa de título nas 3 competições. E que bom que tem o De La Cruz também voltando, né? Agora para esse time aí, se a gente está falando de peças e elenco, é um cara que aí para esse jogo, em termos de ritmo, até que a gente falou no jogo do Allianz, ajuda demais. Sim, demais. É um jogador que dispensa comentários e ele encaixa em diversos setores do campo e faz muito bem o que tem que fazer. E olha, o Flamengo passou sem ele, né? Vamos ver como vai ser também com ele em campo, porque com ele em campo, pega o 11, alguém vai estar descansado. Alguém vai descansar. Então é uma possibilidade de também dar uma arejada no elenco. Grandes confrontos no final de semana no Campeonato Brasileiro, tem clássico no... E o Pablo Leite fala, após as oitavas da Libertadores, teremos uma visão mais clara de quem vai brigar por quê. Se o Melved cair na Libertadores, ele vai com tudo no Brasileiro. Sem dúvida. Não vai cair, né? O Bolívar, né? Então. Mas é o chacoalho. Mas é a chacoalhada que eu tô falando. Se a torcida do Flamengo ficou brava porque o Palmeiras jogou mal contra o Palmeiras... Flamengo, né? Se o Flamengo jogou mal contra o Palmeiras e talvez faça com que isso faça com que o Tite vá com o time, com a tropa de choque agora aqui... Se dá uma zebra, perde no Bolívar, não passa pelo Bolívar. Imagina. Caiu na Copa do Brasil, não. Vai ter a Copa do Brasil, vai ter o Campeonato Brasileiro, mas cai na Libertadores para o Bolívar. Olha o barulho em cima. Eu nem acho que vai acontecer. Pro Bolívar vai ser um movimento bem grande. Hein? Não acho que vai acontecer. É tipo o impacto do Olímpia ano passado. E passar com uma vitória e uma derrota, vai ter o barulho ou por ser liberta, beleza? Não, acho que vai ter algum barulho. Talvez... A altitude dá aquele desconto. Nós temos a impressão que a derrota lá faz parte. Mas é bom o professor Adenor pensar o seguinte: o jogo contra o Bolívar no Rio de Janeiro... É o jogo. É um jogo para jogar como o Flamengo jogou contra o Palmeiras. Porque se ele jogar daquele jeito, ele vai fazer 6-0 no Bolívar. Então, agora, se ele insistir com todo mundo no jogo contra o Palmeiras, então é difícil. Ele pode ter um reflexo no jogo contra o Bolívar. Essa é a dificuldade. Essa é a pegadinha do negócio. Essa é a pegadinha. Que eu acho que ele não vai poupar todo mundo. Acho que ele vai jogar. E eu queria saber o que você acha que o Palmeiras vai fazer. Rapaz, olha, foi difícil.
buscar alguma coisa diferente. Eu imagino que Mike e Felipe Anderson estão fora. Imagino que o Maurício volta. Hoje é sexta de manhã ainda, cara. O jogo foi quarta. Tem hoje o treino, tem amanhã o treino, a viagem. Dá pra ver as fotos, dá pra ver o vídeo. Toda vez quando viaja tem mais elemento. Porque claro. Aí tem o treino, o pelo aeroporto, menos você sabe quem viajou. Vendo, vai contando, você faz isso, claro. Eu faço isso toda. Você faz, Sônia? Que o Corinthians divulga. Não divulga, mas a gente pega a chegada no hotel. Que vocês pegam lá e vocês vão ticando aí por vai um. Olhando por um por um, entendeu? Agora, é muito difícil. O que eu imagino? Que vai o Everton, que vai os 3 zagueiros, que vai o Marcos Rocha na direita, o Caio Paulista na esquerda. O Caio tá fresquinho, né? Jogou pouco esse ano. No meio-campo, aí começa a minha grande dúvida se o Rios largou o Instagram, voltou a ser jogador de futebol, a não ser um personagem, porque me imagino o Aníbal tá numa sequência muito grande, o Zé Rafael voltando de lesão também. Camisa 5, 8 e 10 eu tenho dúvida. Agora, na frente não tem muito o que pensar, né? Imagino que seja o Maurício do lado direito, tem o Veiga que saiu com a coxa desse tamanho, no jogo contra o Flamengo, no meio. E do lado esquerdo ele gosta do Lázaro, mas eu queria ver o Rômulo. E na frente você escolhe, imagino que seja o Rony. Ele precisaria, como você fala, depois dessa sequência, nesse jogo, ele precisaria do Richard Rios bem, né, cara? E detalhe, hein? Por conta do excesso de alguns... Por conta, inclusive, do Veiga ter jogado segundo homem, o que desgasta ainda muito mais. A gente fez a previsão toda aí de Flamengo jogando e tal. E entre os Bolívar tem o Botafogo no Newton Flamengo Santos. E Botafogo. A gente estava esquecendo disso, eu acabei de lembrar. O Palmeiras tem o São Paulo e o Flamengo tem o Botafogo. O Botafogo tem o Palmeiras e tem o Flamengo. Então, cara, o sorteio colocou... Destruiu o sorteio ali. E aí o Fortaleza, se for malaco, aproveita, hein? Pois é. Leonardo Santos fala, dane-se o Bolívar. Ele é flamenguista, que é o brasileiro. Ele fala, Bolívar perdeu 2 dos 3 brasileiros e não vem jogando bem. Obrigado a jogar para valer esses 2 próximos jogos. Não poupou contra o São Paulo para isso. Entendeu? A defesa dele é titular e titular. Então, mas é que um jogo... Os 2 jogos no Rio. Um jogo de... É que é tão diferente você pegar um jogo, principalmente o segundo, de mata-mata, de um jogo de Campeonato Brasileiro. Transportar, né? É muito diferente. Com 38 rodadas. Foi o que o Zubeldia falou. O esforço é outro, a mobilização é outra, o desgaste é muito maior, então não é simples assim. E jogador para abrir mão de Libertadores também, olha, tem Leonardo, tem que ter muita frieza. O cara não abre não, velho. Pro Palmeiras, também não tem uma coisa de... Pô, te ganhou dos caras que quase que a gente classificou, quase que a gente... Vamos atrapalhar, vamos... Sim, eu imagino que o Palmeiras do Abel, nesses 7 anos... Esse jogo é quando, desculpa? Domingo às 4? Domingo às 4. Nesses 7 anos, 4 com o Abel, que o Palmeiras não ganhou do Flamengo, nesses 4 anos do Abel, eu acho que ficou um sentimento muito de inferioridade do Palmeiras, pela diferença de janelas, né, contratações do Flamengo, grandes jogadores. E o Palmeiras, este ano, sim, investiu bastante no time. No começo do ano, Aníbal, Giai, agora investiu bastante, Felipe Anderson. Mas sempre foram modelos muito distintos. Imagino que o Palmeiras se colocou sempre num lugar de franco atirador contra o Flamengo. E acho que o jogo de quarta-feira, no Allianz, mostrou que é possível jogar contra o Flamengo. Mais do que isso, vou dizer uma coisa para vocês. Uma info que veio ali dos arbustos da academia. O jogo do São Paulo contra o Flamengo trouxe ensinamentos. Não. Tá? Não só esse, os do ano passado também. Ok? Então, jogo da Copa do Brasil. Os confrontos, Flamengo e São Paulo ano passado e esse, né? Agora, recente, antes do jogo contra o Palmeiras. Esse jogo, então, o Flamengo jogou com o time reserva, né? Não importa. No segundo tempo colocou os caras e modelo, postura, como fazer, né? O jogo do São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil, no Maracanã, apesar de ser outro trabalho agora, outro treinador, enfim, é outra discussão,
também é algo a ser observado. Porque eu, como palmeirense agora, vou lugar de fala, tirando o jornalismo à parte, gostaria de ver. Eu gostaria de ver o Palmeiras jogando como jogou contra o Botafogo, contra o Flamengo. Certo. Ganhar ou perder, vai ser uma bola, outra bola, o goleiro pegou. Agora, jogar de novo, sem chutar uma bola no gol e ficar esperando tomar o primeiro, o segundo gol do Flamengo, aí não dá, né? Imagino que isso não vá se repetir mais na gestão do Abel aí no Palmeiras daqui até o final do ano. Eu entendo completamente. Eu acho que esse é o primeiro passo para você ter um resultado diferente no campo do adversário. É mudar a postura. Ele pode jogar com o Marcos Rocha, porque o Mike não tem como. O Mike não é, eu vou falar, não é uma coisa pejorativa. O torcedor fala disso. É de vidro. Não é, ele é frágil fisicamente. Uhum. O Mike não aguenta. Ele é preparado para jogar grandes jogos. Ele é o titular do Palmeiras. Agora, percebe que tem um erro aí? Tinha que ter vindo outro cara antes. Uhum. E não ter renovado com o Marcos Rocha. O nosso... Fala, querido. O nosso companheiro Gustavo Soler deu uma atualizada aí desses caras do Palmeiras todos agora aí. Agora, conta pra nós. Estevão tem chance de viajar pro Maracanã, mas mais certeza Botafogo mesmo. Eu não faria isso. Mike e Felipe Anderson não tiveram lesões, mas está com tratamento na panturrilha o Mike. O Felipe Anderson está com trauma no olho e começou a cuidar dessa parte. E ambos não devem nem ir para domingo no jogo, nem Felipe Anderson, nem Mike mesmo. Pode pintar o Estevão, então? Não. Pelo menos na viagem, sim, mas a chance maior é para Botafogo mesmo. Eu não faria isso. Eu não ponho o Estevão no jogo domingo nem amarrado. Já está em transição, tal, com alguma nem chance. Amarrado. É. Aliás, eu só colocaria o Estevão na volta, eu sei. Na volta contra o Botafogo. Talvez levar para o banco na ida para alguma situação. Apita esse jogo. Quer dizer, já teve a polêmica. Ele já reclamou, já falou, não tem outro árbitro, uma hora é o Wilton, outra hora é o Wilton, é o Wilton Pereira, outra Pereira. Só que aí, isso cai muito em cima do que o Pedro falou. O Wilton já teve um momento aqui no futebol brasileiro que ele era considerado o melhor árbitro FIFA, como etc. o Klaus já teve, como o Daronco já teve. Como o Klaus teve, etc. Esses árbitros que demonstraram um bom desempenho anteriormente, por que estão decaindo tanto? Por que as torcidas agora reclamam tanto desses árbitros? Porque hoje, de verdade, falando aqui como um jornalista que é torcedor, hoje não tem um árbitro que a galera fala, que bom, ele vai apitar o jogo do meu time hoje. Então, independentemente se fosse o Wilton, ontem foi o Daronco, sempre vai ter uma reclamação. Ainda mais num jogo tão quente quanto Palmeiras e Flamengo. O que eu acho que a diretoria, treinadores, que sempre fervem um jogo tão importante, não pode se pegar tanto a isso. É diretor reclamando da escala de arbitragem, é diretor reclamando da arbitragem em si, como rolou com o Fabinho Soldado no Corinthians. Isso aí é o famoso se beneficiar do caos. Lógico, o que a gente está contando dúvidas. aqui, o que a gente traz aqui na F90, quem vive ali o dia a dia da CBF, que é o diretor de relações institucionais, externas, ele está sabendo. Então ele canta pro presidente que, tá uma bagunça. Se gritar mais alto... Não é que vai levar, mas se gritar mais alto... Vai mudar. A pressão vai se esquentar, se aumentar a temperatura, se tacar a querosene ali na fogueira, o fogo aumenta. Então aqui, em casa, já diria o Pascoal, né? Sempre repete, casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então as pessoas sabem o que está acontecendo internamente, porque se você tem um controle, se você tem algo bem feito, uma estrutura bem montada, você pode gritar, espernear, o que for que você não vai conseguir. E agora sim, Edu, você pergunta de Palmeiras e Flamengo, não vou nem usar o termo que eu gostaria aqui, mas é tão desanimador você falar de um Palmeiras e Flamengo que estão vindo de dois confrontos interessantes e diferentes, né? O Palmeiras foi amassado no jogo de ida, depois quase buscou aquele 2-0 com um gol anulado e etc. Primeiro tema que a gente vai falar do jogo da rodada Palmeiras e Flamengo, é o Wilton Pereira de Sampaio, o árbitro. Cara, isso aí é desanimador. A gente tinha que falar, qual vai ser a estratégia, o que pode ser adotado que foi utilizado na Copa do Brasil, o que tem que ser alterado pelo Abel ou pelo Tite, e a gente tá falando da arbitragem, cara. É complicado isso aí. Não, é muito complicado. Eu gostaria que a gente falasse, debatesse mais aqui, tem favorito, não tem favorito? Como é que vai entrar o Tite? Se vai poupar, não vai? Porque daqui a pouco também tem Libertadores pros dois lados. Palmeiras tem Botafogo logo mais. Será que o Abel vai poupar? Vai pensar já no Botafogo? Que o seu pedido é uma ordem. A gente vai falar agora sobre a questão tática. Mas antes, vídeos, o povo na TV. Vamos acompanhar esse time. Você pode se poupar e pode poupar.
O Flamengo... Calma aí, repete isso, o quê? Por falar em Jean, eu me lembro de poupar. Poupar ou não poupar? Você pode se poupar? O Jean se poupa às vezes? Não sei. A escala? Ele poupa dinheiro para pagar as férias. Né? É uma boa lógica. Isso. Não necessariamente, às vezes ele precisa poupar. Vamos seguir a nossa... gente. Poupar ou não poupar, eis a questão. Vamos começar por ele, que é um cara tranquilo para falar sobre o técnico Tite. Você acha que ele vai poupar ou não poupar? Eis a questão. Hoje é um bom dia para falar, porque hoje eu fiz uma aplicação na poupança. Eu ainda sou o cara da caderneta de poupança. Mas não é sobre você. Mas é poupar. Olha lá o tema, poupar ou não poupar? Poupe, porque você tem que se planejar para o futuro. Então, por exemplo, eu sou conservador, eu não me arrisco muito em fundos. Flamengo só joga quinta. Olha aqui, ó. Não, eu sou um cara raiz, conservador, caderneta de poupança. Flamengo só joga quinta. Contra o Bolívar 9h30, aqui que você vai assistir. Qual foi o último resultado do Flamengo no Brasileirão? 2-0. Não, no Brasil foi 3-0. Não, peraí. Flamengo e Palmeiras? Não, agora. O último resultado. Sábado passado. Perdeu. São Paulo. Teve Flamengo e São Paulo? Ele se embananou e tá querendo sair dançando. O Flamengo, você acha que vai poupar após perder o último jogo na briga pelo Brasil? São Paulo ganhou do Tite? De novo? Caramba. Bom, mas tá bom. Eu acho que o Flamengo não pode poupar. Por quê? Primeiro, é um confronto direto, né, que ainda tá disputa pelo título aí, em aberto. Depois, o jogo é em Flamengo, lá em Flamengo, né? Sim. Ou seja, não tem viagem, não tem logística. Não, se bem que tem, né? Flamengo do hotel até o Rio, dependendo... ele vai, ele é abusado, ele é abusado. Ele é abusado. Um protesto, alguma blitz ali. Você debocha, mas eu vou te trazer uma outra informação. Você sabia que o deslocamento do CT do Flamengo até o Maracanã, você conhece muito bem o Rio de Janeiro, ele é extenso, ele é longo, né? Então, muitas vezes, ainda que tenha batedor, volta e meia, meio de semana, geralmente, jogo decisivo de mata-mata, volta e meia, não é atípico o Flamengo pegar um hotel mais próximo, sabia? Porque, diferentemente do seu deboche, o Flamengo sabe que a logística é importante. É muito complicado. Chamou de debochado. E o Palmeiras é mais esperto. O Palmeiras já fica perto do Maraca. Ele já fica ali do lado ali. Fica onde? Eu tenho uns amigos ali, né? O Palmeiras fica ali perto. Não, tem uns camaradas. Uma distribuição, né, Bobo? Meio time fica num lugar ali. Então, por exemplo, eu fui no show do Palmeiras. Coisa linda. Não, eu fiquei no caso de uma amiga minha. Tem uma amiga minha que fica ali perto do canal. Palmeiras. Não, Palmeiras ali já é macaco velho. Conhece ali já os atalhos do Rio, já fica pertinho ali do mar. Mas tá bom, poupar ou não poupar? Mas fica onde? Não, fica ali. Enrolou, não respondeu, cara. O cara, esse programa aqui, se reprisasse à noite. Imagina o cara na sexta-noite, chegando da balada. O Palmeiras fica ali atrás da UERJ. Atrás da UERJ ali, que é pertinho do Maraca. Atrás da UERJ é Vila Isabel ali. O lugar é legal pra caramba. Mas é o seguinte, então o Tite não tem o direito de poupar. O Tite já deu uma tiropé aqui e ali, ele já comprometeu um pouco o brasileiro. Já perdeu 5 pontos, por exemplo, aqui em São Paulo. Ele poupou, preservou alguns jogadores no 0-0 contra o Palmeiras, preservou alguns jogadores contra o São Paulo, tomou taca. Né? Então agora, nesse jogo, a nação que vai lotar o Maraca, ela não vai admitir um time frouxo, um time fraco, entendeu? Né? A atuação classificou contra o Palmeiras, mas a atuação não foi boa. Né? O pessoal ficou preocupado. Então agora... A última atuação do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã foi boa. O líder no momento é o Botafogo, que é um rival local. Então, mas não vai dar nada não que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Você me garantiu. Eu concordo, mas assim, se ficar poupando toda hora... Vai acabar com a sua história. Não dá. Então, Tite, eu falei que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Eu tô confiando que você vai botar o time aí, cara. Entendeu? Pedro. Olha aí, Tite. Tá... Aquele famoso GC que ficou famoso na internet. Mas o Bubu dá dicas para Tite. Entendeu? O Bubu dá dicas para Adenor. Que é o GC? Não, eu falei aqui, minha credibilidade tá na mão do Tite. Tá. Então, para de poupar. Coloca o time pra valer ali agora, e tal. João, especialmente contra o Palmeiras, né? Tem que... Poupar ou não poupar? É melhor, vamos com o João. Poupar ou não poupar no caso do Flamengo do técnico Flamengo, Tite? não. Não poupar. Por incrível que pareça, eu concordo com o Bubu aqui, desse lado coerente aqui. Isso aí. Eu não pouparia se fosse o Tite pela disputa do Campeonato Brasileiro. 3 pontos atrás do Botafogo, com um jogo a menos. Então, um resultado positivo, 3 pontos adquiridos contra o Palmeiras no Maracanã, bota de novo ali o Flamengo nos eixos após uma derrota contra o São Paulo. E o Palmeiras, sim, né? Já falando também do lado alviverde, o Palmeiras tem uma decisão, agora única de mata-mata, que é a Libertadores mais próxima contra o Botafogo, que promete ser um jogaço. Então, se eu fosse o Abel, aí eu pensaria em fazer ajustes pontuais no time titular para o jogo do Maracanã. Fui abastecer o carro hoje. E aí,
O frentista palmeirense resolveu, agora resolveu. Só cruza com o palmeirense também? Era a bateria. Nunca vi. Aí, o que acontece? O rapaz palmeirense olhou pra mim e falou, estou preocupado. Falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Não foram as meninas, então, hoje? Não, hoje não. Ah, tá. O que acontece é que elas estão ocupadas com o Dia dos Pais, né? Tem que fazer presente. Mas e quem é que vai lá na festinha? Amanhã... Quem é que vai lá na festinha delas, Dia dos Pais, da escola? Eu vou, né? Ah, tá. Vamos lá. Pô, elas estão com o pai, você não? Não, o pai tá aí, tá certo. Quem cria, né, garoto? Aí o que acontece? Você tá olhando pra ele, ele olhou, acho que... Tô preocupado, porque se o Abel poupa, aí o Palmeiras pode trazer uma complicação, porque aí aniquila a chance de, né, todo mundo vai se distanciar. Mas é o melhor elenco que o Palmeiras tem há tanto tempo. Aí ele me disse, mas aí eu falei exatamente isso dentro do carro. Aí eu falei pra ele, pode ser que eu tenho contra-golpe. Aí ele falou, mas se não poupar e perder também... Ou seja, há na cabeça desse palmeirense, uma carinha, Zé, de jogo de decisão para decidir a situação do Palmeiras no Brasil. Você tá nervoso de novo? Não, tô nervoso. Você tá nervoso de novo? Tem um jogo a menos que o Botafogo, tá em 4º lugar, parece que tá em 19º. Você tá nervoso de novo? Pouparam ou não pouparam? Essa é a questão. Tá nervoso de novo? Eu Meu não. Deus do céu, já eu não tô te foi o jogo. Pouparam ou não pouparam? Essa é a questão. Não, eu acho que os dois times... O que nós estamos falando aqui, nós falamos antes desses confrontos. Nós falamos que provavelmente em todos os confrontos iriam ter mudanças para justamente se adaptar ao calendário. O Palmeiras, Mike machucado, né? O Felipe Anderson machucado. Tem mais alguém fora, né? Eu tava vendo. O Felipe Anderson, que tem o negócio do olho, Estevão fora. O Mike preocupa também. Sim, então, assim, não sabe... O Palmeiras não sabe quantos jogadores, quer dizer, internamente lá sim, mas eles não externaram isso daí. Sim. O Flamengo é natural que o Tite vai mexer. Pelo histórico do Tite, ele vai mexer. Não sei se ele vai mexer o time inteiro, não sei, porque o adversário, o Palmeiras, você tem que respeitar. Se você entrar com um time, mesmo sendo um time do Flamengo, um bom time, mas eu acho que o Tite não vai fazer isso. E vai jogar. Natural, ele vai tirar 2, 3 peças, o Palmeiras também, o Abel também vai mexer. Semana que vem você também pode jogar a Libertadores, você pode jogar assim, a classificação fora, dependendo do resultado. O Flamengo tem que fazer o resultado em casa, porque sabe que a dificuldade é muito grande lá com altitude, com o próprio Bolívar, que nos últimos anos vem montando bons times. Então, eu acho que é natural. Não, eu acho que ele vai substituir. Vai colocando peças. Vai trocar. Lembrando, Pedro, tanto ele como o Abel. Nós vamos ter Palmeiras e Botafogo também, transmissão dos canais ESPN, Disney Plus. É demais, vai ser demais. Aliás, sexta-feira tem Grêmio e Fluminense também aqui. É tudo aqui. Corinthians também na Sul-Americana. Tudo aqui, Botafogo. Você vai trabalhar bastante semana que vem? Todos nós. A colorida escala? Nossa, parecia uma caixa de lápis de cor, aquela meio romântica, né? É uma delícia. A gente adora. Porque tem Grêmio e Fluminense, na terça-feira, às 19 horas. Lembrando que sempre teremos o pré e o pós-jogo nos canais começa de manhã, vai ter o dia também de madrugada. Você olha pro brasileiro e... Não, porque eu acho que o Palmeiras tem condição hoje. Não é esticar quem não tá bem, não é esticar um Mike, Felipe Anderson teve problema, não é esticar isso. Agora, o que você tiver de condição de ir pro jogo para buscar, o Flamengo vai estar... O Flamengo, para não dizer que... Não acho que jogador tira o pé, mas o Flamengo não vai ter a mesma mobilização que ele teve... Nem no jogo da ida da Copa do Brasil, nem é que ele vai apresentar contra o Bolívar no Maracanã. Quem sair de Palmeiras e Botafogo só vai ter o brasileiro depois. O Palmeiras não olha para esse jogo com um pouco mais de acho que é muito em cima dessa planilha que você falou, que a comissão técnica vai analisar, de fadiga, etc. Porque se o cara estiver ali no estouro, não dá pra usar. Eu olho pro outro lado. Porque se você perde alguém nesse confronto contra o Flamengo, e esse jogador não pode ser utilizado contra o Botafogo... 3 jogos em sequência no Campeonato Brasileiro de uma mobilização muito aquém. Foi Vitória, Atlético Goianiense e São Paulo. Nesses 3 jogos, você não consegue nem comparar com o time que jogou a Copa do Brasil. Não. E acho que não vai nem conseguir comparar com o time que joga contra o Bolívar. Eu olho para esse time do Flamengo, que ele está com uma marchinha um pouco mais presa no brasileiro. Por que eu vou poupar meu time também? Por que eu não vou lá tentar me recuperar? Porque eu não sei o que vai ser da minha temporada daqui a 2 semanas. Então, eu acho que essa história E não é poupar, né? É você segurar além da conta. Quem não está 100%, olha para o mata-mata. Agora, quem está em condição, vai para o jogo. Bom, vamos lá seguir a rodada do Campeonato. Informação, até porque o Flamengo ontem folgou, foi folga geral.
Inclusive o Gabigol chamou a atenção porque ele foi visto num show do Thiaguinho, gente, mas por favor, é folga. Ele pode fazer o que ele bem entender na folga dele. Nossa, nem chamou, né? Eu adoro o Thiaguinho. O único erro dele foi não ter chamado a gente. É folga. Exatamente. Eu amo o Thiaguinho. Eu iria? Não, mas iria. ele poderia ter chamado. Falta disso. Mas... Não de nada. Mas é enfim. Trabalho, vamos empatar com o Palmeiras. Vai, Venê. Ai, Fernanda Maia, você sempre me divertindo. Ai. Toma! Mas sobre o Flamengo, eu vou dar a minha opinião. Eu espero que o Tite não poupe nesse duelo. Para mim, depois do jogo contra o Bolívia na próxima quinta-feira, esse duelo é o mais importante nesse mês, em relação ao Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante. Na minha concepção, o Tite não tem que poupar. Muito pelo contrário, se a gente for parar e analisar, o próximo jogo é só quinta-feira e no Maracanã. Não tem nem desgaste de viagem. Então, o time titular ele pode jogar nesse domingo e na quinta-feira. Aí eu não vejo problema em fazer isso, botar 2 jogos seguidos do time titular. É jogo importante, é Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa correr atrás hoje do líder Botafogo, embora você não goste de falar a palavra líder, mas é a verdade. O Flamengo não pode correr o risco de perder um jogo como esse, mesmo sendo contra o Palmeiras, dentro de casa. O Flamengo tem que ir com força máxima. Ô, Pedrosa, e assim, eu acredito que não tenha um motivo para não ser desse jeito, né? Porque o Venê traz a distância entre um jogo e o outro e a logística, que não tem viagem para a próxima partida. E se você for olhar todos os confrontos que tiveram nessa maratona do Flamengo, que foi esse mês de agosto, que será, ainda vai concluir, esse jogo do Palmeiras é um jogo grandão também. Eu acho que o mais importante é o da Libertadores, eu não sei. Não, eu acho mais importante não sei, também. cada um tem uma opinião, né? Eu acho que sim, mas esse do Palmeiras não é muito longe disso. O Palmeiras é um time que provavelmente vai brigar até o fim pelo mesmo motivo que o Flamengo, a taça do Campeonato Brasileiro. Fernanda, boa tarde pra você, boa tarde, Venê, galera de casa. Eu acho que talvez faça sentido a gente pensar no porquê do Tite ter poupado o time inteiro contra o São Paulo. Porque o Flamengo teria uma grande maratona de jogos importantes. E aí, se você for pensar em probabilidade, jogar contra o São Paulo no Morumbi é extremamente difícil. É mais fácil você botar os seus titulares contra o Palmeiras dentro do Maracanã. Eu não digo de fácil de realidade de nível de jogo, mas fácil em relação ao calendário do Flamengo. Porque vai jogar na quinta-feira de novo em casa, porque tem uma oportunidade de ficar no Rio de Janeiro. Então faz sentido ter poupado e ter perdido um jogo do Campeonato Brasileiro para tentar recuperar agora, principalmente... Que poderia não ser perdido. Exatamente, principalmente contra um adversário direto, que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele se distanciou um pouco da liderança em relação ao Botafogo, mas sem dúvida alguma, sem uma competição que é a Copa do Brasil, vai focar diretamente no Brasileirão e na Libertadores. Então eu acho que no final das contas também eu concordo com o Venê, tem que ir com o time titular, tem que encarar esse jogo como se fosse outra final, outra decisão. E mais uma vez o Flamengo encontrando o Palmeiras no Brasileiro perto do duelo da Libertadores, pensa. Sim. Na outra vez foi assim também, não foi? Foi exatamente Foi o jogo assim. anterior, né? Eu teria feito diferente. O que eu teria botado alguns titulares contra o São Paulo e no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e eu preciso ser coerente, porque eu considero o Campeonato Brasileiro e Libertadores mais importante que a Copa do Brasil, e o Flamengo já havia vencido o jogo de ida por 2-0. Eu teria feito isso. Mas o Tite fez diferente, e ele se baseia na ciência dele, da metodologia de trabalho da comissão técnica. E da equipe toda, né? E eu penso o seguinte, depois do jogo contra o Bolívia, é o Botafogo. Também não tem que poupar. É Campeonato Brasileiro, jogo semana que vale, vem já. Exatamente, jogo muito decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara que eu priorizo demais o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, com os investimentos que faz, tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois pensar na Copa do Brasil. O do Botafogo vai ser entre o da Libertadores? Isso. Ah, Venê, poupar, né? Mas tem a viagem. O quê, gente? Tem a viagem. Então, gente. Não, mas aí que tá. E se o Flamengo fizer uma goleada no Maracanã contra o Bolívia? Por exemplo, vencer de 3-4-0. Aí tem que honrar lá na altitude, de fazer Não. 3-0. Olha aqui, daqui a pouco vamos falar do clássico, hein? Tem clássico, final de semana. Sai nação, ficamos por aqui. E esse foi aqui mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, galera, para nos ajudar, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Lembrando para vocês que o Flamengo voltará em campo aí novamente, partida válida pelo Brasileirão, e vai enfrentar aí Palmeiras de novo, galera, de novo aí, grande clássico do futebol brasileiro no estádio do Maracanã às 16 horas da tarde.